bom dia, louvado seja o coração de Jesus. Nós vamos começar a nossa segunda live da manhã, toda segunda-feira aqui, às 6:30 da manhã. E nós queremos falar um pouco mais do viver em Maria, do estar unido a ela. E com grande alegria rezamos, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Eu te dou a minha mão e prometo de coração que por ti me deixo guiar com docilidade para no céu alcançar a eterna felicidade. Assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, sejam muito bem-vindos, que alegria ter vocês aqui, ainda mais um dia às 6:30 da manhã, né? A nossa intenção com essas lives é nos fazer aproximar cada vez mais de Nossa Senhora. Então, por isso, aqui nós estamos, e o Viver em Maria, ele é um projeto para o ano de 2022, nas nossas redes sociais, especialmente aqui no Instagram, né? No encontro passado, nós falamos que teremos uma programação semanal e o Viver em Maria está inscrito nessa programação. Então, segunda-feira a gente tem o Viver em Maria às 6:30 da manhã para começar bem a semana com Nossa Senhora, né? Então, nós temos aqui Nossa Senhora de Guadalupe, Nosso Senhor Jesus Cristo, o Sagrado Coração de Jesus e a cruz. Nunca podemos esquecer da cruz enquanto um sinal da nossa fé, como expressão do grande amor de Deus por nós. Cristo na cruz nos constrange, nos impele a ir para Ele e também a abraçar a nossa cruz de cada dia, que é um pouco do que falaremos hoje. Nas terças-feiras temos o Orando com a Mãe, que geralmente acontece no final do dia, com nosso irmão André. Esse ano nós meditaremos um livro chamado A Mãe do Salvador e a Nossa Vida Interior. O Orando com a Mãe está começando. Logo a gente fala sobre as datas dele, tá bom? Nas quartas-feiras vai ter sempre uma espécie de catequese. Na primeira quarta-feira será o nosso pai fundador com a catequese mariana, falando do grande amor das nossas almas, que é a Virgem Santíssima. Na segunda quarta-feira, nós vamos ter aí um projeto voltado para a maternidade espiritual. Hoje eu não esqueci da água. Então, nas segundas quartas-feiras, vamos estar voltado aí para todas aquelas mulheres, para todas aquelas pessoas que desejam estudar e conhecer sobre a maternidade espiritual. Na semana passada, por exemplo, a nossa amada irmã Teresa fez esse momento com algumas mulheres, gravou e colocou aqui, né? Como a gente ainda não tem muita experiência nessa ferramenta, a gente tirou, mas a catequese ainda vai ser dada e postada. Na terceira quarta-feira, que no caso é essa semana, né? Terceira quarta-feira do mês, nós temos aí uma catequese sobre feminilidade, sobre a mulher, sobre a vocação da mulher no mundo. E essa semana, especialmente, quem dará essa catequese será nosso pai fundador, Frei Paulo Maria. Na quarta-feira do mês, teremos o nosso irmão André e outros homens da fraternidade falando sobre a vocação do homem nessa obra. Então, essa fraternidade é também para homens. Na verdade, é para a família inteira, para todos os estados de vida, para todas as vocações. Bom, a quinta-feira geralmente vai ser transmitido a Passio Domini, que é uma grande devoção de acompanhar Jesus no seu sofrimento, em suas dores no Horto das Oliveiras. Na sexta-feira, a gente ainda está terminando de definir, mas provavelmente o que ficará serão as aparições de Nossa Senhora, um pouco de cada uma,
semanas diferentes, de modo que nos faça aumentar o nosso amor e a nossa devoção à Nossa Senhora. E aí vocês podem perguntar, mas por que tantos dias da semana para falar de Nossa Senhora? Por que falar dela segunda, terça, quarta, quinta, sexta, né? Porque esse ano, para a Fraternidade Misericórdia Materna, é muito importante. Nós completamos essa semana passada, na verdade, na sexta-feira, 7 anos de fraternidade. Claro, ainda somos muito jovens, uma pequena criança, mas nosso desejo nesses 7 anos de obra é reavivar o nosso amor por Nossa Senhora, que ela é a fundadora, a mestra, a guia dessa obra. Então, nós queremos doar e entregar esse ano cada ação, cada projeto, cada dor, especialmente a grande Mãe de Deus. Claro que em todos os anos nós fazemos isso, mas este, ele é especial. Tanto é que nosso pai fundador o chama de Ano Santo Mariano. E nós vivemos ele unido à Virgem Santíssima, tá bom? Bom, esse é um pouco do nosso projeto semanal, revisando um pouco do que foi falado na semana passada. E no encontro passado, nós falamos do que é viver em Maria, que é estar imerso nesse solo santo e imaculado, é morar nela, é estar permanentemente em sua presença, considerando como ela fazia, sendo guiado e conduzido por ela. Hoje eu quero continuar falando o que é esse viver em Maria, mas sobre a perspectiva de Cristo. Nosso pai fundador vai nos dizer que viver em Maria é viver em Cristo. E viver em Cristo é viver na cruz de Cristo. E é abraçar Jesus em cada cruz que ele nos dá. Você certamente tem cruz na sua história, seja na sua família, no trabalho, na sua vocação, na sua saúde, que é uma cruz que nós estamos vivendo coletivamente, no seu modo financeiro de se custear ou os seus. Bom, cada um vai ter as suas cruzes. Existem cruzes que são grandes e altamente reconhecíveis, mas existem aquelas que são profundamente interior. Às vezes é aquela ausência da presença de Deus, que você, na sua parte sensível, acha que ele não está ali, mas ele está a todo momento. Isso pode ser uma cruz. Procurar durante anos e anos a fio um diretor espiritual e não encontrar, isso pode sim ser uma cruz. Uma doença muito grave, doença espiritual que eu digo, um pecado que você não consegue vencer, um defeito que você não consegue superar, uma fragilidade que te humilha, que te arrasta e que mostra que você de fato é criatura, e isso é maravilhoso. Isso também pode ser uma cruz. E às vezes a gente quer negar a cruz, a gente não quer abraçar a cruz. E aqueles que têm um temperamento melancólico, né? Mais ainda, tem um temor da cruz, do sofrimento, do padecimento. E hoje, nosso pai fundador vai nos ensinar que se a gente quer viver nesse solo santo, nesse solo imaculado, perfeito, cheio de dádivas, onde o próprio Deus colocou o seu tesouro, nós precisamos viver em Cristo. Tem um outro autor que vai nos dizer, que é o Frei Miguel de Agostinho, que vai ter um livro chamado Tratado da Vida Mariana. Ele vai nos dizer que a vida mariana, ela não está segregada da vida em Cristo. Na verdade, quando estamos vivendo e sendo em Maria, nós estamos vivendo e sendo plenamente em Cristo. Porque tudo que Maria foi, fez e operou foi para o Cristo. Se viver em Maria é, então, viver plenamente em Cristo, se nos consagramos a ela para que possamos nos consagrar perfeitamente a Cristo, amá-lo fielmente, adorá-lo com mais fervor, nos unir a Ele, então, viver em Maria é viver na cruz. É viver unida à cruz. A cruz de Cristo, ofertando ali os seus sacrifícios, as suas penitências, as suas orações. Ofertando aquelas cruzes
pequenas que estão postas no nosso cotidiano. A cruz do dia a dia, aquela providencial. Ou, por exemplo, aquele colega chato no trabalho, que você já não suporta. Aquela filha que dá um certo trabalho, um filho que dá um certo trabalho, e aí você precisa, por vezes, se esforçar na paciência, esforçar na dedicação e dar, e dar, e dar, e dar cada vez mais. E amar sem cessar. Porque é isso que a cruz faz conosco. Ela nos faz amar como Cristo amou. A cruz é para nós um escândalo de amor. Não tem quem olhe para a cruz. E uma cruz bem feita, tá? Não é uma cruz que tem pouco sangue, uma cruz que Jesus está ali de qualquer jeito. Não. Uma cruz autêntica. Uma cruz que mostra a cruenta flagelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, mas essa cruz, ela nos constrange. Eu te convido, a você que é de Brasília, a fazer uma visita na nossa casa de missão, que fica lá na QN5, QNP5, e olhar para a cruz de nossa capela. É uma cruz que, se você para por 3 minutos, na verdade não precisa ser nem 3, basta 1 minuto, e contempla aquela cruz, as chagas de Jesus, o olhar de Jesus ali, as expressões das mãos, da cabeça, do ombro. Ninguém compreende aquela chaga do ombro, desconhecida e lacerante. Tanto é que existe uma devoção na igreja muito bonita às dores da chaga do ombro de Jesus. O peito aberto de Jesus. Não tem como não ficar constrangido. A arte, né, a beleza, ela faz isso conosco. Ela nos eleva, nos faz contemplar. Então, essa obra de arte, né, que serve para fomentar e fortalecer a nossa devoção, nos leva então a perceber minimamente um pouco da cruz e da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que isso tem a ver com o viver em Maria? Ora, viver em Maria é viver em Cristo. Viver em Cristo é viver na cruz. Ah, mas pra mim, na minha vida, é tudo certo, Nayara. É tudo certo, olha, eu tenho um trabalho estável, eu tenho uma família estável, não tenho problema de saúde, não tenho problema familiar, consigo rezar bem, consigo ir à missa bem, tá tudo bem, né? Qual então é a minha cruz? Às vezes existe aquela cruz mais interior, ou outras que você ainda não consegue identificar como cruz. Educar bem uns filhos, ter os filhos que Deus quer, ter os filhos, porque quando um casal se une em matrimônio, ele se compromete a ter, educar, amar, formar os filhos que Deus der. Não é o casal que determina quantos filhos ele vai ter. Por isso que a igreja nos ensina não ao anticoncepcional, não aos métodos, todos os outros métodos contraceptivos, não a ideia de ser Deus o próprio corpo, porque Deus é o Senhor de tudo, inclusive dos nossos corpos, inclusive da nossa fecundidade. Então, a abertura à vida, a educação dos filhos e a fidelidade a isso também pode ser considerada uma cruz. Porque você vai ser criticado. Até a sua família vai te chamar de doida. Por isso que muitos casais não querem ter filho, porque não quer essa cruz. Porque filho vai dar uma despesa. Vai aumentar o orçamento familiar e a gente não ganha tanto assim, né? Ora, você está fugindo da cruz. E filho não é só cruz, filho também é alegria, muita alegria. É a vida que se dá e se é confiada a nós. Bom, eu estou fugindo um pouco de todas as minhas anotações aqui, mas nosso Senhor foi inspirando, né? Um outro ponto que para nós é muito importante enquanto fraternidade é que esse viver em Maria
viver em Cristo e viver na cruz, está posto para a nossa obra enquanto um chamado. Nosso Pai Fundador vai nos dizer que a nossa missão é propagar esse reino de Maria. Que isso foi feito perfeitamente em Fátima e que a nossa missão, então, é levar um pouco, né, desse grande amor ao coração da Virgem. E precisamos dar tempo para que Deus opere em nossas almas, fecunde a vontade dele, para que nós possamos abraçá-la com fidelidade. Nessa mesma formação, nosso Pai nos dirá que a Virgem que apareceu em Fátima com seu manto branco, né, belamente, é a mesma Virgem que apareceu em La Salette chorando os pecados da humanidade, especialmente do clero. É a mesma Virgem que estava aos pés da cruz. E aí, na nossa fraternidade, nós temos uma imagem da Virgem Dolorosa, que é ela com um manto um manto vermelho e a capa azul, nos mostrando que existe ali uma maternidade crucificada, uma maternidade que é ofertada e chagada. Se você é mãe aí, porque apesar de não ter filho biológico, né, eu tenho muitos filhos por aí, e filhos espirituais, a gente sabe que essa maternidade ela vem também com uma cruz, com uma dor. Isso necessariamente é canal de salvação e de santificação para a nossa vida. Então, se você é mãe e está ouvindo essa live agora tão cedinho, ou pode ouvir em outros horários do dia, saiba, na sua maternidade tem um canal, uma via para a sua salvação, para a sua santificação. Por quê? Porque ali também nosso Senhor colocou cruzes amorosas. E é preciso aprender a contemplar e a beijar essa cruz. Por isso que tantas e tantas mulheres são infelizes na sua maternidade. Porque não aprenderam a sacrificar, não aprenderam a ofertar, não aprenderam a esquecer de si. Ora, a maternidade ela vai lá e nos arranca do egoísmo. Nos chama a uma vida de oferta verdadeira. Porque é um ser, é uma outra pessoa que depende de mim. E o nosso tão propagado feminismo, né, vai nos dizer, não, ele separa a mulher da maternidade e diz assim, olha, uma mulher pode ser mulher e não ser mãe. Meus filhos, toda mulher foi chamada à maternidade. Algumas vão ter filhos biológicos, igual nossa irmã que está aqui online, né? Também tem uma loja, um monte de filhinho aí, família para cuidar. Mãe biológica. Mas temos também as mães espirituais, que vivem uma relação com os filhos de Deus. Aí nós temos uma dor, uma chaga maior, porque é essa maternidade da mulher que foi unida à maternidade dolorosa, chagada da Virgem Santíssima. São as religiosas, por exemplo, mas não só elas, né? Existem também mulheres que se doam na vida de oração, que é um pouco do que a nossa irmã Teresa falou na semana passada da maternidade espiritual, desse chamado da mulher a exercer a sua vocação no mundo, enquanto um sustentáculo que vai dar força aos filhos da igreja e salvar as almas. Isso é a maternidade espiritual. Eu estou preocupada e ocupada com a salvação das almas. Ora, quando eu estou aqui, né, falando para vocês, eu estou exercendo um aspecto da maternidade espiritual, que é o magistério. Existe também aquela maternidade moral. São aquelas mulheres que se doam em grandes obras, ou até pequenas, mas pelo amor e salvação das almas. Parece com a maternidade espiritual, mas é um pouco diferente. Elas estão inseridas em grandes apostolados, né? São aquelas senhoras de oração, ou até as crianças de oração, mulheres, crianças de oração. Então, a maternidade é muito mais do que biologia.
Eu diria que ela é muito mais espiritual do que biológica, porque uma mulher pode gerar biologicamente e não ser mãe. Pode, isso existe. Mas uma mãe espiritual sempre vai gerar um filho para Deus, para a vida verdadeira, que é essa união com o nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, eu falei da maternidade da Virgem Maria, da maternidade crucificada. Falei da maternidade espiritual, que é a união da nossa maternidade enquanto mulher, a maternidade dela, as intenções dela. Isso se faz por meio de uma entrega, de uma oferta, de um sacrifício. Por isso que tem outro padre Júlio Maria, que vai ter um outro livro chamado ele vai explicar o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, e ele vai falar, ele vai nos dar categorias de consagração a ela. Então, como filhos, como servos, como escravos, como apóstolos, né, como esposos da Virgem Maria e como vítimas. E eu quero me centrar às vítimas da Virgem Maria, que são, por exemplo, aquelas mães espirituais que se unem pela oração, pela fé, à Virgem Maria, ofertando a sua maternidade para que os sacerdotes e os filhos da igreja sejam salvos. Isso se dá por meio da entrega, do sacrifício, do sofrimento. Olha, a cruz, o sofrimento, a maternidade, o chamado, né, a abraçar tudo que Deus dá providencialmente para a nossa história. Aquelas cruzes de cada dia, né? Esse sacrifício, ele vai fortalecer em nós a fé e aumentar a nossa caridade. Como uma lenha que a gente vai colocando no fogo, para que aquele fogo da caridade, do amor a Deus e do amor ao próximo aumente, cresça em nós. E esse sofrimento, eu já comecei a falar um pouco disso, e esses sacrifícios, eles podem ser interiores ou exteriores. Exteriores, o próprio nome já diz, né? É uma contrariedade que acontece no trabalho, é uma injúria, é uma tribulação, é uma tentação, é, enfim, um problema de saúde, um problema financeiro, tudo aquilo que vai nos incomodar corporalmente, né, e exteriormente é considerado uma cruz, um sofrimento exterior. E tem os interiores, que São João da Cruz vai nos dizer, está muito relacionado às noites escuras, que a alma passa ao longo do seu processo de purificação. Porque as almas passam por um processo de limpeza, de purgação, para ir se unindo cada vez mais a Deus. Então, nesse processo também há cruzes, também há dores, mas essas dores são na alma, essas dores são mais profundas. Eu dei o exemplo, por exemplo, de não ter um diretor espiritual, ou perder o contato com ele, né? Isso é muito vivo para nós, porque a fraternidade enquanto obra viveu por um dado período de tempo essa cruz, e foi uma cruz que atingiu a todos nós, né? Mas tem também uma injúria, uma tribulação, isso também pode ser interior. Uma tentação muito forte pode ser interior. O não conseguir rezar pode ser tibieza, mas também pode ser uma cruz interior. Bom, nós podemos nos unir a Jesus na cruz, ofertando a Ele todas essas realidades e pedindo a graça de viver conforme Ele viveria. Ou, melhor ainda, porque ela faz conforme Deus quer, viver como a Virgem viveria. E para viver como a Virgem viveria as dores, eu quero trazer para nós, se ficar de olho no nosso tempo, quais foram as 7 dores da Virgem Santíssima. Para quem tem o nosso devocionário, os irmãos que vão ver depois,
vai estar lá na página 175, né? A gente tem uma devoção às dores da Virgem Santíssima, as suas lágrimas de sangue, que é um texto, né? Texto das lágrimas de sangue, que vai meditar conosco as dores da Virgem. E eu quero só ler para vocês quais foram essas dores da Virgem Santíssima. Algumas que a gente conhece, mas houve ainda aquelas dores, aquelas cruzes interiores. A Virgem, vai nos dizer Santo Afonso, é rainha dos mártires, mãe das dores. E por isso ela pode então viver isso em plenitude e ofertar todas essas dores, sacrifícios a Deus, por amor a Deus e às almas. Primeira dor da Virgem Santíssima foi a grande profecia do profeta Simeão, que uma espada de dor transpassaria o seu coração, que Nosso Senhor seria a causa de sorrimento e derrota de muitos, e que uma espada lacerante de dor transpassaria o coração dela. Essa profecia, ela é cumprida aos pés da cruz. Quando o soldado, né, coloca uma lança no peito aberto de Jesus, Jesus já tinha ali morrido, mas a Virgem sente toda aquela dor de ver o seu filho sendo ultrajado uma vez mais, e também é como uma ferida enorme na alma pura e imaculada dela. Então, aquela profecia, aquele prelúdio já trazia uma verdade que ela contemplou, que ela meditou, e assim aquela dor ficou viva. Não que a Virgem fosse sadomasoquista, né? E cultivasse a dor, mas ela entendia que o sofrimento do tempo presente é dado por Deus. E Nosso Senhor quer ser amado nele. Aquelas cruzes de cada dia. E o que isso tem a ver comigo? Ora, você também é chamado a abraçar a cruz de cada dia. Segunda dor da Virgem Santíssima, a fuga da Sagrada Família para o Egito. Meus irmãos, o Egito era uma terra pagã, uma terra que adorava falsos deuses, uma terra que ignorava o Deus verdadeiro, e ela levava Jesus para esse território. Que imensa dor. A suma pureza, Deus de Deus, luz da luz, estava em meio às trevas, em meio à ignorância, em meio a toda a idolatria do povo do Egito. E ela teve que ali conviver, passar 7 anos da vida dela, viver com São José os primeiros anos assim da vida de Jesus, em meio aos pagãos. E a gente murmura quando tem aquela pessoa chata no trabalho e que fala mal da fé. Claro que você precisa defender se for o caso, mas a gente fica murmurando. Filhos, a Virgem viveu 7 anos em meio aos pagãos. E a gente não suporta 3 horas na semana. Às vezes, né? Às vezes são 40 horas semanais. Entendem? Então a Virgem está nos mostrando aqui que a gente precisa abraçar essa cruz. Terceira espada de dor da Virgem Santíssima. Ela perde seu divino filho por 3 dias. 3 dias ela perde Jesus. E ela chora. As Sagradas Escrituras vai nos fazer memória do cântico, né? Onde está o meu amado? Onde está o meu amado? E essa dor da Virgem, ela precisa nos gerar uma profunda contrição na alma. Um profundo desejo de jamais perder Jesus do nosso coração. De jamais ficar sem a graça. De jamais ficar sem comungar. E não é ficar sem comungar porque eu quero fazer pose de bonito. Mas porque eu estou de fato unida a Deus. E a comunhão, ela vai elevar esse amor. Porque se eu comungo em pecado mortal, em pecado, eu comungo a minha própria condenação, vai nos dizer as Sagradas Escrituras. Então é comungar em estado de graça.
para não perder o essencial, para não perder o Cristo. Bom, quarta dor, porque eu preciso me adiantar no tempo, que eu ainda tenho para falar da gestação espiritual, é o encontro com o nosso Senhor, todo flagelado, todo sofrido, chagado, carregando a pesada cruz. Ela sabia que ele era Deus de Deus, que ele era o Messias, o escolhido, o seu Senhor e também o seu Filho. Quanta dor é encontrar Jesus assim. A alma da Virgem era uma alma extremamente sensível, extremamente bondosa. Isso faz com que essa dor de ver o sofrimento de Jesus se intensifique mais e mais. Quinta dor da Virgem Maria: a cruenta crucifixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. O profeta Isaías vai nos dizer um pouco de como era, né, nosso Senhor nesse momento. Já era uma prefiguração, né? Já era um sinal. Ele era uma chaga humana. Não havia ali mais pele, era puro sangue. Havia crostas enormes de sangue coagulado, misturado com barro. Ele era pura dor, pura miséria humana. Não que ele fosse a miséria, mas ele se revestiu dela para nos resgatar. E a Virgem olhou para isso e creu e acreditou que ele era Deus, que ele era o Verbo de Deus que se fez carne. Então, ver Deus assim, ver seu filho que ela amamentou, que ela nutriu, que ela formou, que ela cercou de carinho, de cuidado, isso feriu profundamente o coração materno da Virgem. Estamos acabando. Sexta dor da Virgem Maria, sexta espada de dor. Nossa Senhora recebe em seus braços o corpo de seu filho chagado e transpassado pela lança, morto. E cumpre-se ali toda a profecia do Redentor. E ela, uma vez mais, repete o seu fiat, repete o seu faça-se, a sua conformidade com a vontade de Deus. E por essa dor, nós podemos pedir cada vez mais a graça de nos conformar à vontade de Deus, porque às vezes a gente briga com o que Deus quer pra gente. A gente não aceita, a gente acha que a gente é Deus de nós mesmos e podemos então escolher o que é bom e o que é mal, como fez Adão e Eva no paraíso. Abraçar Jesus na minha vida, na minha história, quando eu já não o vejo, quando ele parece que está morto, ou quando o meu coração está como ele nesse momento, chagado, ferido, lacerado. Quem nunca passou por isso? Algum sofrimento profundo na alma, né? E precisa ali entregar. Sétima espada de dor. Nossa Senhora acompanha o corpo do seu divino Filho à sepultura. Encerrar Jesus. E hoje nós vemos esse Jesus encerrado nos nossos altares, nos nossos sacrários, sacrários abandonados, sacrários dilipendiados, esquecidos, sujos. A Virgem continua a sentir essa dor. Essas 7 dores, elas são expressão da maternidade divina da Virgem Santíssima. São 7, e a gente falou delas aqui. Mas existe também outras 5 dores, 5 chagas, espadas, que são colocadas no coração da Virgem, que diz respeito à relação dela conosco. É como aquelas coisas que vão dizer da maternidade espiritual da Virgem para conosco. De como que, ao assumir a nossa filiação aos pés da cruz, nós vamos rejeitando essa maternidade dela.
quando nós negamos a sua Imaculada Conceição, quando nós negamos a sua virgindade perpétua, quando nós colocamos ódio no coração das crianças para com ela e para com Jesus, e outras duas que nesse momento eu esqueci. Se algum dos meus irmãos que estiverem assistindo a live quiser colocar ali os motivos da nossa reparação nos primeiros sábados, me ajuda. Então, existem as dores da Virgem Santíssima referente a Jesus, essas 7 dores. Existem as dores da Virgem Santíssima referente a nós, certo? E a questão é que não são só essas que a gente consegue estudar, contemplar e rezar com ela. Mas Santo Afonso vai nos dizer, ela era um mar de dores. Se faltasse anjos, ali ela certamente padeceria por completo. E repito a frase do começo. Viver em Maria é viver em Cristo. E isso é viver na cruz. A Virgem, em momento algum, esquivou da dor, esquivou da cruz, igual seu filho Jesus. E por isso nós somos também chamadas a abraçar a cruz. Se você tem a oportunidade, visite uma igreja essa semana, contemple a cruz de Cristo, procure uma cruz verdadeira, tá? Por favor. Uma cruz chagada, uma cruz que tenha de fato uma mínima expressão das dores de nosso Senhor Jesus Cristo, das chagas que ele recebeu. E contemple. E contemple ali o amor que se entrega, que se oferta, que se sacrifica por cada um de nós. Perceberemos então o quanto Jesus é doce, suave e manso. E a Virgem também, suave, doce, mansa. E para nós que somos seus filhos, completamente maternal. Maternal no sentido mais pleno, que está ocupado com a nossa união com o nosso Senhor Jesus Cristo, que é a vida verdadeira. Então, meus irmãos, eu ainda teria muitas coisas para falar, mas quero ir um pouquinho para a gestação espiritual por Maria Santíssima, né? Antes de finalizar, quero citar aqui uma frase de São Maximiliano, que é com quem nós deveríamos estar mais próximo caminhando, não é à toa que ele está aqui, São Maximiliano, com o mundo nas mãos e acima a Virgem Santíssima. Ele está ofertando e consagrando este mundo à Virgem Santíssima. Nós vamos meditar ao longo desse ano no Viver em Maria, esse livro, essa obra, que são os escritos de São Maximiliano. Ele é composto mais ou menos de 2.100 páginas, e nós vamos meditar alguns trechos. Aqui são pequenas cartas que o Frei Maximiliano mandava a seus confrades, com exortações, com ensinamentos, né? E eu quero ler um trecho apenas que vai nos dizer desse ideal de São Maximiliano. Ele vai dizer assim, logo no prefácio: deixem que o amor incondicional de São Maximiliano pela Imaculada invada e preencha o seu coração. Ele, de fato, identificou o mistério do amor de Deus pela Imaculada. Viu nela como uma força potentíssima, uma energia capaz de converter até os corações mais indiferentes e capacitá-los para a missão de evangelizar. Ela, como ninguém, nos aponta Jesus, verdadeiro sentido da nossa vida, corroborando o tema do nosso Viver em Maria hoje. Viver em Maria é viver em Cristo, e viver em Cristo é viver na cruz. Então, nosso livro está nos dizendo, ela, como ninguém, como nenhuma outra, nos apontará a Cristo, que é o verdadeiro sentido da nossa vida. Se somos autênticos cristãos, nós desejamos viver e imitar o Cristo, e ela nos levará para lá com toda certeza, porque tudo dela faz referência ao seu filho. Ela nem existiria sem ele. Bom,
falando um pouco da gestação espiritual, porque no encontro passado eu também falei como funcionaria, né? Nós dedicaríamos ali meia hora para o Viver em Maria, com as catequeses de São Maximiliano. Eu quis aprofundar hoje no Viver em Maria, mas nem sempre vai ser assim, porque nós começamos a falar um pouco desse tema no encontro passado e hoje estamos dando continuidade. Para o próximo, nós vamos falar da vida na juventude. Como é esse viver em Maria na juventude? O que o jovem pode fazer? O que ele pode não fazer? E vamos receber aqui um irmão da nossa fraternidade, né? Nosso irmão Vitor, que vai estar partilhando conosco, né? O tema será Não vos conformeis com esse mundo. É o tema do nosso próximo Viver em Maria. Indo um pouquinho para a gestação espiritual, que é um apostolado que acontece na fraternidade, onde toda a obra tem vivido a gestação espiritual durante esse ano. A gente tem até um livro que vai nos ajudar nesse caminho, que é o caderno de apoio, né? Nesse caderno de apoio nós dividimos semana a semana do ano até finalizar a gestação, que é em novembro. E a cada semana nós vamos usar aqui 10 minutinhos, 15 minutinhos para falar um pouco da gestação, né? Especialmente do que foi designado para essa semana. Por exemplo, hoje nós vivemos a primeira semana da gestação espiritual. E a missão dos filhos que estão fazendo, né, caminhando conosco nesse apostolado, é revisar a proposta da gestação. Meditar um pouco sobre isso, fazer anotações e dúvidas também. Se tiver dúvidas, manda pra gente. Essa é a missão, preciso estudar isso durante essa semana. Então, para fazer um breve resumo, nós colocamos uma introdução falando de um texto da Virgem Santíssima, meditando ali com o Padre Gobi, onde ela diz: meu coração será o refúgio. Um refúgio para todos. A minha missão é levar vocês a Cristo. Então, eu sou um refúgio para os pobres, para os pequenos, para aqueles que estão mais longe de Deus, aqueles que precisam guardar a fé. Ela é um refúgio que abarca e quer conter a todos os filhos da igreja. Então, foi com esse intuito que nasceu a gestação espiritual, de nos aproximar do coração da Virgem Santíssima e reconhecê-la como refúgio e ali repousar. Nós apresentamos o apostolado, né, no encontro passado, e hoje eu quero só relembrar que ele é digamos assim, uma gestação de 9 meses, que começa geralmente em fevereiro e vai até novembro na fraternidade, com formações mensais, uma rotina de oração também, proposta de estudos, propostas também de exercício das virtudes, e que a cada mês você vai tendo ali uma formação conforme os ensinamentos de São Luís Maria Grião de Montfort no Tratado da Verdadeira Devoção, Santo Afonso Maria de Ligório no livro Glórias de Maria e São Maximiliano nas conferências. Então, em termos de formação, é isso. Mas a essência da gestação é deixar-se ser formado e gerado de novo para a vida da graça, para a vida espiritual, que é essa vida verdadeira. É nos colocar submersos na Virgem Santíssima e pedir: minha mãe, Senhora da Misericórdia, Rainha do meu coração, me forma. Né? Me forma conforme a vontade de Deus, me leva para onde Deus quer, e aí a gestação vai acontecendo. Tem ali acompanhadores, formadores. Então, ainda dá tempo. Dá pra fazer inscrições até o dia 20, tá bom, gente? Então, mande um direct pra gente, uma mensagem, converse comigo, sou uma das responsáveis, pra fazer a gestação espiritual. Entenda um pouco mais para saber se esse é um chamado para você viver este ano. Claro, ser gerado por Nossa Senhora é sempre. É um chamado para todos e sempre, porque foi isso que ela assumiu aos pés da cruz. Mas eu compreendo que cada um vai ter o seu caminho, o seu processo. Às vezes pela determinada rotina de vida, vai dar conta agora, outro só o ano que vem, e tá tudo bem. O que eu não posso deixar de fazer é caminhar em Deus e pedir à Virgem Santíssima que ela influencie livremente na minha vida e na minha história, sem protelar a vontade de Deus. Então, cabe um discernimento sincero. Bom,
Essa formação ela tem o intuito de ser integral. Então a gente forma um aspecto intelectual, o aspecto da espiritualidade, o aspecto moral. Então assim, a gente vai fazendo isso por meio do contato com essas obras, por meio de uma busca de vida de virtude e especialmente e principalmente pela vida de oração. A cada mês é pensada uma rotina de oração para que a gente possa fazer. Este mês de fevereiro, por exemplo, nós estamos aí rezando uma jaculatória todos os dias. Se você quiser passar a rezar conosco, será muito bem-vindo. Minha Mãe de Deus, Senhora da Misericórdia, salvai-me. Rezamos isso durante esse mês de fevereiro 100 vezes ao dia. Mãe de Deus, Senhora minha, salvai-me. Mãe de Deus, Senhora minha, salvai-me. Mãe de Deus, Senhora minha, salvai-me. Esse é um pouco do resumo da gestação espiritual dessa semana. No próximo encontro, semana que vem, não estarei aqui nesse cenário, vou estar em outro lugar, que eu vou fazer uma pequena viagem, de família, mas faremos também o Viver em Maria, onde na primeira parte vamos fazer uma conversa com nosso irmão Vitor, sobre esse viver em Maria para o jovem, para a juventude, esse chamado a não se conformar com o mundo. Santa Catarina de Sena, tem uma frase muito bonita que me chama a atenção desde a minha terna juventude, assim, com meus 22 anos, que ela vai dizer assim: jovens, se fores aquilo que Deus quer, colocareis fogo no mundo, Jovens, se fores aquilo que Deus quer, colocareis fogo no mundo. E jovem às vezes gosta de energia, algo de mais de vibração, assim. Ora, a vida espiritual, a vida em Deus, é uma tremenda aventura. Então, se você tem sede de adrenalina, se aproxime de Deus. Se aproxime de Nossa Senhora. Que aí você vai ver o que é emoção. É melhor do que um carro a 200 por hora. Porque é cheio da vontade de Deus. É cheio de beleza. Mas também tem ali as oscilações. Dá certo friozinho na barriga. Então, para os jovens que têm sede de um alto ideal, isso é muito necessário. Bom, nosso tempo se foi. Eu espero que vocês tenham gostado, Propaguem o Viver em Maria. Por enquanto a gente está fazendo algo um pouco mais quieto, mas as lives estão ficando salvas aqui para vocês. Então, envie para outras pessoas se vocês acharem pertinente, para que outros possam estar aqui de manhã cedinha conosco. A gente não se importa de ter 2, 3, 1, nenhum, porque a gente não faz isso aqui para vocês necessariamente. A gente faz aqui por Nossa Senhora, por amor a ela e por amor à alma. Eu sou filha da fraternidade, Misericórdia Materna. Nasci dessa obra espiritualmente. Na verdade, renasci. Mas também sou muito filha de São Maximiliano, Sou muito filha de São Maximiliano, muito devota dele. E a frase dele me conduz muito no apostolado, Conquistar o mundo inteiro para Cristo pela Imaculada, Então essa sede de almas, ela é muito profunda, em nós. E nós desejamos chegar a todos. Então nos ajude a essa missão. Temos trabalhado aí para melhorar o nosso contato nas redes sociais, a nossa comunicação. Então nos apoie, tá bom? Nessa missão. Vamos rezar uma Ave Maria, agradecendo a ela por este pequeno encontro, que ela possa nos ajudar a abraçar a cruz, por amor a Cristo, a viver com alegria as contrariedades, os sofrimentos que a Divina Providência nos manda a cada dia, e que ela nos ajude a consolar o coração dela das dores do seu coração materno, seja em relação a seu Filho Jesus, seja em relação a nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina,
sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Com o vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Amados irmãos, fiquem com Deus, que Nossa Senhora abençoe a cada um de vocês uma santa e abençoada semana, tá bom? Com Deus!